E aí, galera, continuando então as correções que caiu na prova do Enem sobre esse tema, eletroquímica. No Enem 2015, caiu uma questão que falava o seguinte, ó: comprar uma lata de conserva, tá, amassada no supermercado é desaconselhável. Lata de conserva amassada. Por quê? Por que esse amassado ele pode fazer o quê? Bora ler o texto, né, para saber o que ele vai falar pra gente aí sobre isso. Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas, olha só. Tá? Alimentos em conserva são armazenados em latas de metálicas seladas, ou seja, lacradas, né? Fechadas. Fabricadas com um material chamado folha de Flandres, que consiste em uma chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho. Olha só. Então, por exemplo, imagina só que você comprou uma sardinha lá no supermercado, né? Tá aqui a lata de sardinha, tá? É só desenhar aqui pra gente ter uma noção mais ou menos sobre essa lata. Beleza, tá aqui. Então, essa lata, que é feita de aço, né, por dentro, ela é feita de aço. A gente sabe que o aço, ele é uma liga metálica constituída de ferro. Então, o ferro, por exemplo, se ele entra em contato com o ar, com a água, ele sofre o que a gente chama de oxidação, tá? E se isso entrar em contato com a comida, contamina a comida, por exemplo. Então, para que esse ferro que tem no aço, tá, que é feito lá, esse recipiente metálico, não entre em contato com o alimento, eles vão revestir isso. É isso que ele fala aqui, olha. Que consiste em uma chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho. Então, essa chapa de aço, eles vão revestir. Bora revestir aqui ela com estanho, tá? Então, na coloração amarela aqui, tem o estanho sendo revestindo aqui esse metal, o aço. Ok. Tá? E detalhe, o estanho, ele é um metal brilhante, tá? E de difícil oxidação. Ou seja, esse é um metal que não vai enferrujar, digamos assim, com facilidade, não vai sofrer uma oxidação. Tá? É comum que a superfície interna, a parte de dentro dessas latas, seja ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi, embora também existam latas, né, sem esse revestimento. Se ela não tem essa base epóxica que ela tem, ela apresenta uma camada de estanho ainda mais espessa, né? Mais espessa. Então foi isso que ele falou pra gente. Tá? Então a gente sabe que o ferro ele oxida com facilidade, mas se ele for revestido por um outro metal que não oxida com facilidade, ele protege o metal de dentro, ou seja, ele protege o aço. Então comprar uma lata amassada é provavelmente, né, se essa lata ela foi amassada, ela vai sofrer um processo de desgaste desse estanho que protege aí o ferro, ou por exemplo dessa base epóxi. E o ferro fica em contato com o alimento ou fica em contato com o ar, e ele pode sofrer oxidação, né, pode sofrer ferrugem. Tá? E ele pode contaminar o alimento. Por isso que não é aconselhável comprar lata em conserva amassada. Tá? Mas é desaconselhável porque esse amassado pode, letra A, alterar a pressão no interior da lata. Isso não tem muito a ver com a pressão no interior da lata, tá, gente? Tanto é que a lata de sardinha, a lata de conserva, por exemplo, que a gente compra, elas não vêm pressurizadas. Tá? Romper a camada de estanho. Olha só, romper a camada de estanho, isso pode acontecer, porque o amassado, se ele rompe essa camada de estanho, o ar ele vai entrar em contato diretamente com o aço, que pode oxidar, e se ele oxida, ele vai contaminar o alimento, permitindo a corrosão do ferro, exato, e alterando e causando aí alterações do alimento. Correto, gabarito aqui pra gente, letra B. Tá? Letra C não pode ser porque diz o seguinte: prejudicar o apelo visual. É só por isso, tá? Que não se deve, é desaconselhável não comprar alimento em conserva que esteja amassado. Não, não é só pelo apelo visual, mas sim pela contaminação do alimento. Letra D, romper a camada de verniz. Lembra que a camada de verniz é a parte que algumas latas, né, tem de proteção interna. Se ela rompe, obviamente o alimento vai entrar em contato com o ferro e vai oxidar ele. Então, romper a camada de verniz realmente é um dos fatores aí que é desaconselhável comprar essa lata se ela estiver amassada. Fazendo com que o metal tóxico estânio, não, né? Não é o estânio, é o ferro, é o aço, não o estânio. Tanto é que o estânio ele não é considerado um elemento tóxico, tá, gente? Agora, o ferro, em grandes quantidades, ele pode sim ser considerado. Tá? Letra E. Desprender camadas de verniz. Ok, camada de verniz pode ser, porque o verniz ele pode, né, em altas concentrações, ele pode contaminar esse alimento, que se dissolverão no meio aquoso, contaminando o alimento. Na verdade, o que vai acontecer é que ele não vai se dissolver no meio aquoso. Lembra que o verniz ele é uma solução, por exemplo, apolar, né? E já que se fala aqui de um verniz com base epóxi, né? A base de epóxi, que é uma substância que não tem uma boa polaridade, então ela não vai ter uma boa dissolução em meio aquoso, tá? Esse é o erro aqui da letra E.
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Só para deixar um detalhe aqui claro, esse metal de difícil oxidação, que é o estânio, tá? Ele não é um metal de sacrifício, tá? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O que é um metal de sacrifício lá em eletroquímica? É um metal que oxida com facilidade. Por exemplo, imagina só que eu tenho uma barra metálica aqui, né? Aí eu posso revestir essa barra metálica com um metal de sacrifício. Então vou colocar o que é esse metal de sacrifício? É um metal que vai oxidar com facilidade. Esse metal que oxida com facilidade, ele vai criar uma camada protetora ao redor desse metal interno, não permitindo que esse metal interno oxide. Tá? Isso é um metal de sacrifício. Lembra que ele falou aqui, o estânio, ele é um metal de difícil oxidação. Então a gente não pode considerar o estânio, nesse caso, como um metal de sacrifício. Porque o metal de sacrifício, ele oxida, tá? E ele protege o metal de dentro. Enquanto que esse estânio, ele não tem facilidade de oxidação. Ok? Então, se isso te ajudou, se essa interpretação, essa correção te ajudou, gente, não esquece de deixar o like. Isso ajuda bastante o nosso trabalho por aqui. Bons estudos e até a próxima. Tchau.